Deus abençoe a sua vida, querido irmão, querida irmã. Deus abençoe a sua vida, meu amigo, minha amiga que está nos acompanhando neste momento de adoração ao Senhor, nesse momento de celebração, nesse momento de compartilhamento da palavra. Que Deus continue falando ao nosso coração, que Deus continue falando com cada um de nós, que você possa neste momento, de uma forma muito preciosa, de uma forma muito especial, estar desfrutando da presença de Deus aí na sua casa, falando ao teu coração. Nós vamos continuar em nome de Jesus, ouvindo aquilo que Deus tem a nos falar.
Deus nos fala no momento que estamos louvando, Deus nos fala no momento também da oração, Deus nos fala através da sua preciosa palavra. E antes de estarmos compartilhando a mensagem, a palavra do Senhor, eu quero orar neste momento. Senhor nosso Deus, Pai querido e santo, louvado e exaltado em tudo seja o Senhor. Obrigado por este privilégio que o Senhor está concedendo a cada um de nós de estarmos reunidos, ó Pai, em culto, em adoração ao Senhor, ó Pai. Obrigado porque nós podemos louvá-lo, exaltá-lo. Obrigado porque nós temos, ó Deus, o privilégio de poder, ó Pai, falar com o Senhor, ó Deus, de saber que o Senhor nos ouve e segundo o teu querer, segundo a tua vontade, o Senhor responde a nossa oração, fazendo sempre o melhor, porque tudo aquilo que o Senhor faz é bom, ó Pai, é o melhor, tudo aquilo que o Senhor faz é algo excelente. Ó Deus, e neste momento nós queremos suplicar ao Senhor perdão pelo nosso pecado, ó Deus, aquilo que fazemos, que falamos, que pensamos, ó Deus, que entristece o teu coração. Que o Senhor nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor possa, a cada momento, através da tua ação do teu Santo Espírito, estar trabalhando, ó Pai, continuamente na nossa vida, Senhor. Suplicamos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor continue falando ao nosso coração através da tua palavra. Nós clamamos ao Senhor nesse momento, ó Deus, por toda uma mudança neste cenário de pandemia, ó Pai. Que em nome de Jesus tudo isso possa acabar, ó Deus, para a glória do teu nome. Que o Senhor traga consolo àqueles que estão vivendo um momento de luto, ó Pai, porque perderam pessoas especiais na sua vida. Que o Senhor possa trazer a tua cura, ó Deus, para aqueles que se encontram enfermos com, ó Deus, com o físico enfermo, pessoas que se encontram com as emoções enfermas, ó Pai, pessoas que estão com a sua alma enferma. Que do Senhor, ó Deus, possa vir a restauração, que do Senhor possa vir a cura, ó Pai, segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E que, ó Deus, esta noite possa ser uma noite de salvação, ó Pai. Possa ser uma noite de reconciliação, possa ser uma noite de consagração de vida ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, Senhor, ao meu coração, ao coração dos meus irmãos, ao coração de cada pessoa que nos acompanha neste momento, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos fazer, ó Deus, em todo o tempo entender, renovar o nosso entendimento, que nós temos uma esperança em Cristo Jesus. E é no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Quero ler primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 9. Primeira de Pedro 1, de 1 a 9, diz assim, palavra do Senhor. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos peregrinos da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não perece, não se contamina nem se altera,
reservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Que Deus seja louvado, exaltado pela sua preciosa palavra e nos fale ao coração através dela, em nome de Jesus. Há esperança em Jesus Cristo. Alguns repetem um ditado que diz que enquanto há vida, há esperança. E eu quero compartilhar com os irmãos que há esperança em Cristo Jesus. A verdadeira esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, aquele que se fez carne, morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, voltou para o céu, está ao lado direito de Deus, intercedendo por nós, e voltará um dia para buscar todos aqueles que são seus. Há esperança em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para compartilhar, trazer para o povo de Deus a palavra preciosa do Senhor, com o objetivo de fortalecer a fé dos irmãos, a fé dos cristãos, em especial aqui, aqueles que Pedro estava dirigindo esta carta, os destinatários desta carta, os judeus e também alguns gentios que moravam, os judeus que moravam fora da Palestina, na chamada região Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Então, Deus usou Pedro para trazer uma palavra de fortalecimento da fé daqueles irmãos, os irmãos da diáspora. E aqueles irmãos eram crentes em Cristo Jesus que estavam, por causa da sua fé em Cristo Jesus, eles estavam sofrendo as mais variadas perseguições, enfrentavam lutas e adversidades na realidade do dia a dia de cada um deles. E Pedro então é usado por Deus para trazer essa palavra de fortalecimento da fé desses irmãos, diante daquilo que eles já viviam e diante de uma perseguição a maior que iria acontecer em virtude de todo o movimento do imperador romano Nero contra os cristãos, um movimento mais intenso, um movimento de fúria, um movimento de perseguição extrema que iria acontecer por causa do imperador Nero contra os cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, no contexto de lutas, de dificuldades, fruto de perseguições sofridas por serem cristãos, eu quero frisar muito isso. Deus fortaleceu a fé dos seus filhos, os lembrando de algumas verdades eternas. Neste momento, quero falar sobre duas destas verdades que Deus usou a vida de Pedro para fortalecer a fé daqueles irmãos que viviam uma realidade de sofrimento, de lutas, de adversidades, fruto de perseguição.
Os nossos dias têm sido dias difíceis, em virtude dessa realidade de pandemia, quarentena, essa realidade de isolamento, distanciamento social que temos vivido. São dias diferentes, para alguns uma luta maior, para outros uma luta um pouco mais leve, mas de uma forma geral, para todos nós, em virtude de todas as adequações que temos que fazer, de todos os ajustamentos da vida que estão sendo impostos sobre nós nesses dias, temos vivido dias difíceis, mas Deus traz a sua palavra para fortalecer a fé de cada um de nós. Deus traz a sua palavra, Deus age através do Santo Espírito para renovar a vida de cada um de nós, renovar a fé de cada um de nós. Deus tem agido de forma poderosa, nos lembrando do texto de Lamentações de Jeremias capítulo 3, o Senhor tem renovado as suas misericórdias sobre a nossa vida a cada manhã, por isso não temos sido consumidos. Pedro foi instrumento de Deus para compartilhar com aqueles irmãos verdades eternas, no sentido de fortalecer a sua fé. Quero trazer duas dessas verdades neste momento. A primeira verdade que Pedro trouxe para aqueles irmãos é que aqueles irmãos haviam sido regenerados por Cristo Jesus. Versículo 3 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. Eles foram regenerados em Cristo Jesus, eles foram regenerados, eles nasceram novamente. A carne foi crucificada na cruz e eles então passaram pela fé em Cristo Jesus a viver uma nova vida. Nasceram novamente. A carne morta em Cristo Jesus na cruz do Calvário e em Cristo Jesus que ressuscitou, puderam então nascer novamente, foram regenerados, foram gerados novamente. Quero ler um texto bíblico que é muito esclarecedor para cada um de nós sobre este tema. O Evangelho de João, capítulo 3. Jesus explica a Nicodemos sobre a realidade do novo nascimento. É a Bíblia explicando a própria Bíblia. Evangelho de João, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus. Ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos: como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu: em verdade te digo que, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te disser: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu som, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode ser isso? Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos,
Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É necessário nascer pela fé em Cristo Jesus novamente, para que possamos ter a realidade do perdão dos nossos pecados, para que possamos ter a realidade da vida eterna em Cristo Jesus, para que possamos ter a realidade de uma nova vida, tendo Jesus como Senhor da nossa vida, tendo a plenitude da vida que há em Cristo Jesus. Nos lembramos também do texto bíblico de 2 Coríntios 5,17: pois se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quero ler também Gálatas, capítulo 2, versos 19 e 20. O apóstolo Paulo diz assim: pois pela lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo quem vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo também deixa claro na forma como o Senhor usou para escrever aos Gálatas sobre a realidade de que ele nasceu de novo. A sua carne foi crucificada com Cristo e agora, pela fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele vive uma nova vida. Ele agora é um cidadão do céu. Meu irmão e minha irmã, querido amigo, querida amiga que acompanha este momento, esta transmissão, o Senhor Jesus está dizendo a você, meu irmão e minha irmã, que nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus, porque nascemos novamente, fomos regenerados. Você que de repente está distante do Senhor, mas que entregou a sua vida, recebeu Jesus como Senhor e Salvador um dia, você sabe que você nasceu de novo, e você sabe que estar distante de Deus não é o melhor para a sua vida, não é o querer de Deus para a sua vida, e você sabe, porque Deus está falando ao teu coração, que você precisa voltar para viver novamente de forma grandiosa a alegria de ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Você que ainda não tem Jesus como teu Senhor e teu Salvador, você que ainda não nasceu de novo para uma nova vida, colocou a velha vida aos pés de Cristo na cruz e não nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus, faça isso. Porque Jesus vai encher o teu coração da convicção de que você tem uma viva esperança. E é esta viva esperança que Pedro fala no capítulo 1 de sua carta, no verso 3. A segunda verdade que Deus usa a vida de Pedro para compartilhar com aqueles irmãos judeus que viviam fora da Palestina, que viviam na região que hoje conhecemos como Turquia, e também alguns gentios que professavam a fé em Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia, pela ressurreição de Jesus Cristo
dentre os mortos. Pedro diz que eles foram regenerados por Cristo Jesus e que receberam de Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus, eles tinham uma viva esperança. Nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Os dias podem ser difíceis, podemos enfrentar perseguições, lutas, adversidades, mas temos uma viva esperança em Cristo Jesus. Há uma certeza que inunda, que invade o nosso coração e o nosso entendimento de que podemos sempre esperar o melhor de Deus na vida de cada um de nós, e é Ele quem está cuidando de nós nesses dias difíceis. Erga a sua cabeça, levante-se, permita que Deus possa fortalecer o teu coração, porque em Cristo Jesus temos uma viva esperança. A verdadeira esperança cristã vai muito além daquilo que nós gostaríamos que acontecesse. A verdadeira esperança cristã é uma certeza confiante da glória do Senhor sobre as nossas vidas e das bênçãos de hoje e das bênçãos futuras que o Senhor tem para cada um de nós. A esperança, como compartilha o pastor americano Warren Wiersbe, a esperança não é um sedativo, mas a esperança é como que uma injeção de adrenalina, uma transfusão de sangue, como uma âncora. A esperança em Cristo dá estabilidade à nossa vida em meio às tempestades. Mas ao contrário de uma âncora, não nos detém, não nos paralisa. É a mensagem que está em Hebreus, capítulo 6, verso 17 a 20. Hebreus, capítulo 6, versos 17 a 20, a palavra do Senhor diz assim: assim Deus, querendo mostrar mais claramente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, tenhamos grande ânimo por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme, que entra no lugar interior além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 19: essa esperança é para nós âncora da alma, segura e firme. Meu irmão e minha irmã, a esperança que temos pela fé em Cristo Jesus é o que dá firmeza a cada um de nós, é o que traz para nós constância, é o que nos segura e o que nos mantém de pé. Não é algo que nos paralisa, que nos detém, mas é algo que nos firma para que possamos avançar, firmados nos cuidados, no amor, na graça, na misericórdia que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Primeira verdade que Pedro compartilha, que fomos regenerados em Cristo Jesus. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nada poderá alterar esta realidade. Que possamos viver como filhos do Deus Altíssimo, vivendo para o louvor da sua glória. Nada muda o amor de Deus por nós. Agora,
podemos fazer a opção de, com a nossa vida, agradar ou desagradar o nosso Pai, o nosso Deus Altíssimo, que nos regenerou em Cristo Jesus. Que tenhamos a nossa fé fortalecida, porque temos uma viva esperança. Temos os cuidados de Deus ontem, hoje e eternamente sobre as nossas vidas, independente de quais circunstâncias estejam ao nosso redor, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós temos uma viva esperança. Deus tem sempre o melhor para cada um de nós. Quero concluir esta mensagem lendo 3 passagens bíblicas. A primeira delas está em Romanos, capítulo 12, verso 12. Romanos 12, 12, a Bíblia diz assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O segundo texto bíblico que quero ler, Gálatas, capítulo 4, versos 1 a 7, diz assim, palavra do Senhor: contudo, afirmo que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada é diferente de um escravo, mesmo sendo dono de tudo, mas está sujeito a tutores e administradores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos debaixo da escravidão aos princípios elementares do mundo. Vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto, tu não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por obra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O último texto bíblico que quero ler é o de Hebreus, capítulo 10, versos 19 a 25. A Bíblia diz assim: portanto, irmãos, tendo coragem para entrar no lugar santíssimo por meio do sangue de Jesus, pelo novo e vivo acesso que Ele nos abriu através do véu, isto é, do seu corpo, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com o coração sincero, com plena certeza da fé, com o coração purificado da má consciência e tendo o corpo lavado com água limpa. Sem vacilar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, pois quem fez a promessa é fiel. Pensemos em como nos estimular uns aos outros ao amor e às boas obras. Não abandonemos a prática de nos reunir, como é costume de alguns, mas, pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, quanto mais vedes que o dia se aproxima. Temos uma viva esperança, porque somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Que Deus continue falando ao teu coração e você, meu irmão e minha irmã, possa colocar a sua vida diante de Deus, pedindo a Ele que possa renovar a sua fé, enchendo o seu coração da convicção de que você tem uma viva esperança em Cristo Jesus. Você, meu irmão e minha irmã, filho, filha preciosa, querido, querida de Deus, que está distante, volte à presença do Senhor, volte à esfera da graça e desfrute com plenitude da esperança que há em Cristo Jesus, da viva esperança que há em Cristo Jesus.
Você, meu amigo, minha amiga, que acompanha esta transmissão, esta mensagem, entregue agora a sua vida a Jesus. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e não viva mais pelo que você vê, as coisas que você vê que estão diante de você, mas viva olhando com os olhos espirituais, pela fé em Cristo Jesus, crendo que o Senhor morreu na cruz para salvar a sua vida, ressuscitou ao terceiro dia para te dar uma nova vida, perdoar os seus pecados, e que você tenha a certeza de que você pertence ao Senhor e que você um dia estará diante do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, que o Senhor continue falando a cada coração, mostrando as tuas verdades eternas, Pai. Que os teus filhos que estão diante do Senhor permaneçam assim, com seus corações, ó Deus, transbordantes de esperança, e levando a tua esperança àqueles que não a têm, Senhor. Que aqueles que estão distantes possam voltar, ó Deus, voltar ao ambiente da graça, à esfera da graça, ao ambiente do Senhor, ó Deus, e terem suas vidas também transbordantes da viva esperança. E aqueles que não conhecem o Senhor ainda, ó Pai, possam entregar as suas vidas e receber Jesus como Senhor e como Salvador. Em nome de Jesus, ó Pai. Continua falando, ministrando aos corações, enchendo-nos, ó Pai, da viva esperança em Cristo Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, a comunhão, o auxílio do Espírito Santo, seja sobre todos nós, povo de Deus, espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Foi? Foi.